Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que o nosso Deus esteja nos guardando, nos protegendo, nos concedendo a sua misericórdia. Glórias a Deus por mais esta oportunidade, por mais uma vez podermos estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Nesta terça-feira, neste culto de adoração a Deus, culto de cura, de libertação, de restauração, eu clamo ao Senhor para que esteja conosco nessa noite, esteja abençoando nossas vidas, nossas famílias, e que o Santo Espírito de Deus esteja na direção desta palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua presença nessa noite e convidá-lo para participar comigo desta mensagem da palavra de Deus. Eu quero falar esta noite do livro do profeta Joel. É um livro que está no Antigo Testamento, tá? Ele está entre Oséias e Amós, o livro dos profetas menores, ok? Eu quero convidar você para participarmos desta palavra de Deus, amém? Então abra sua Bíblia, você que já está comigo nesta noite, está me acompanhando, abra sua Bíblia aí no livro de Joel, capítulo 1, amém? Joel, capítulo 1. Eu quero, antes de ler o texto, eu quero fazer uma pequena introdução acerca do livro de Joel. Pouco se sabe acerca do profeta, mas ao julgar pelo profundo interesse do profeta Joel por Jerusalém, principalmente pelo templo, sugere que ele viveu em Jerusalém numa época, num período em que havia atividade no templo. E tudo isso nós temos nos leva a ter a certeza que Joel foi um profeta do reino de Judá, reino do sul. Amém? Então, eu quero participar com você alguns detalhes que constam nesse livro. Não sabemos a data em que foi escrito, pouco se sabe, como eu já disse. Os comentaristas não são unânimes com relação ao período da atuação do profeta Joel. Mas seja qual for a data, o certo é que o livro tem um propósito principal, que é chamar o povo a uma conversão interior profunda, uma mudança radical de atitudes e pensamentos. Este é o principal propósito deste livro. Tanto é que ele fala no versículo 13 do capítulo 2, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, esta é uma exigência de Deus para com o povo que estava distante, o povo que estava afastado dos caminhos do Senhor. Outra coisa que nos chama a atenção nesse livro é que a mensagem central a mensagem central deste livro de Joel é o dia do Senhor. Um dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Então, mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que em todos esses acontecimentos que o livro relata, Deus está ao nosso lado. E já perto do grande dia do Senhor, que é o tema central do livro, ele promete a salvação a todos, conforme está no versículo 32 do capítulo 2, porque diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então aqui está a chamada feita não apenas a um grupo especial, um grupo seleto da comunidade de Jerusalém, mas pelo contrário, todo o povo foi chamado a voltar-se para Deus, tanto jovens, velhos, homens, mulheres, líderes e seguidores, até mesmo aqueles que pudessem ser considerados dispensados das suas responsabilidades comunitárias, como as mulheres que amamentavam e os recém-casados. As mulheres que amamentavam e os recém-casados. Esses também foram chamados para clamar ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor, diante da praga de gafanhotos, diante da devastação ocasionada pela praga de gafanhotos. Amém, queridos? Então,
Os acontecimentos do livro também nos manda que devem ser relatados, contados aos filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, e estes à geração seguinte. Porque este é o ensinamento de Deus. Deuteronômio nos deixa claro, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: todas aquelas coisas que os teus olhos viram, farás saber aos filhos, e os teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Ou seja, os juízos de Deus, assim como as suas misericórdias, devem ser passados às futuras gerações. E as misericórdias do Senhor, como diz o profeta Jeremias, são as causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim e elas se renovam cada manhã. Aleluia. Então, eu quero ler com você, que você puder me acompanhar na leitura, a partir do versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos façam aos seus filhos, e estes a geração futura. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Versículo 5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele foi tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Até aqui. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, queridos? Meu irmão, minha irmã, nós estamos presenciando, estamos vivendo uma devastação, uma catástrofe nacional que atinge todos os segmentos da sociedade, como, por exemplo, os ébrios, ou seja, aqueles que vivem de modo a satisfazer suas próprias vontades. Seguidos do quê? Seguidos pelos que dão mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então, a população em geral, ela está sendo afetada. Os agricultores, os sacerdotes, todos têm que pagar um preço. Todos são convocados a arrepender-se. Arrepender-se do que eles estavam fazendo naquela época. Ou, de repente, não estavam fazendo nada, nem mesmo adorando a Deus. Então, todos são convocados para um arrependimento manifestado por meio de ações de lamento, choro, jejum e penitência, para suplicar a compaixão divina. Aleluia. Então, essa devastação provocada pelos gafanhotos, a devastação provocada pela seca, cujas consequências foi a fome, a invasão desorganizada das terras, das plantações, tudo isso tem um propósito. Tudo isso foi provocado por um exército vindo da parte de Deus. Conforme diz o capítulo 2, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele começa a narrar, mostrar a força desse exército de Deus.
É um exército poderoso que age organizado e coordenadamente. Amém? Então, segundo o profeta, o que nós entendemos é que estes acontecimentos não são nada diante do que estava por vir. Era apenas um prelúdio do que ainda poderia acontecer e do que estava por vir, segundo o profeta, que era o dia do Senhor. Tanto é que no versículo 15 ele diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então, queridos, entenda como estava a situação daquele povo, como estava a nação de Judá, a nação dos filhos de Deus, numa época em que as pessoas viviam, inclusive, da sua religiosidade, mas viviam um formalismo. Iam à igreja ou ao templo, levavam suas ofertas, ofereciam seus sacrifícios, prestavam todos os atos religiosos. Mas o coração não estava convertido ao Senhor. Você está me entendendo como estava vivendo o povo? Então a pergunta a ser feita é: será que nós não estamos vivendo da mesma maneira que eles? Como nós estamos vivendo hoje? Será que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que nós estamos entregando todo o nosso ser, todo o nosso coração a Deus? Será que é justo abandonarmos Deus como muitos fizeram naquela época e como muitos fazem até nos dias de hoje? Muitos continuam abandonando, deixando Deus, procurando fazer as suas vontades, viver da sua maneira, esquecendo-se que há um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que está conosco, um Deus que nos guarda, que nos protege, que guarda a nossa casa, a nossa família, que guarda a nossa vida. É evidente que era outra realidade. As dificuldades daquela época eram diferentes das dificuldades de hoje. Mas eram pessoas também com as mesmas preocupações de como alimentar um filho, como vestir um filho. Então, tudo isso nós podemos entender que assim como estava acontecendo com aquele povo, pode estar acontecendo hoje com muitas famílias. Muitas vezes as pessoas afastam-se de Deus porque outras preocupações, outras ocupações ganham morada no seu coração. Ocupam o lugar de Deus, aquele lugar que tem que estar reservado para Deus. São preenchidos por outras coisas, por outras preocupações. As pessoas muitas vezes têm apenas religiosidade externa, queridos. Religiosidade externa. Porém, o coração está distante de Deus. O coração não está convertido. E é isso que tem provocado muitas coisas que às vezes nós não entendemos. Coisas que não compreendemos o porquê tem acontecido, né? Será que você está me entendendo nessa noite? Então, por isso, é preciso que Deus, muitas vezes, Deus nos leva a lugares que nós não entendemos, que nós não conhecemos. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para nos moldar, nos corrigir, para nos repreender de alguma forma, uma vez que nós nos afastamos dele. E ele não quer que nós nos distanciamos da sua presença. E então ele nos corrige para o quê? Para valorizarmos a liberdade, valorizarmos o que nós temos, valorizarmos a vida, valorizarmos a família. Mas o nosso egoísmo muitas vezes nos faz preocuparmos com coisas que apenas satisfaçam a nossa vontade. Esse é o resultado. O egoísmo leva você a se preocupar com você mesmo, com seus interesses, com mais nada. O egoísmo te afasta da presença de Deus. O egoísmo te leva para longe dos caminhos do Senhor. É isso que faz
o indivíduo. É isso que faz o egoísmo no indivíduo que não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Aleluia. Então, se você se recorda, em Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés reúne o povo pela última vez, depois de 40 anos, e ele começa a repassar todas as leis, todas que foram ditas, ensinadas a eles, que foi entregues a ele, Moisés fala para o povo no capítulo 8, a partir do versículo 2 de Deuteronômio. Ele fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, queridos, esse texto nos mostra e deixa claro e afirma que o Senhor havia decidido testar a nação de Israel, testar os hebreus que haviam saído do Egito, para que eles enfrentassem, conhecessem as dificuldades da jornada do Egito até Canaã. Então eu quero te dizer também, meu irmão, minha irmã, que a nossa jornada em direção a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, nunca foi, não está sendo e não será fácil. Vai haver turbulências pelo caminho, vai haver tempestades, vai haver vendavais, tribulações, provações. Tudo isso vai acontecer na nossa jornada, na nossa caminhada, mas Jesus nos conforta, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então eu quero que você entenda que nada é por acaso. Veja que por anos seguidos a nossa nação tem sido solapada por uma praga, por uma ação coordenada de uma espécie de gafanhoto devorador. Uma praga que por onde passa deixa uma podridão, deixa um mau cheiro horrível, tira o sustento das famílias, tira a saúde, tira o bem-estar, tira uma moradia digna. Nós temos vivido isso nos últimos anos na nossa sociedade. Uma sujeira que vemos neste momento, sujeira onde muitos mergulham no lamaçal de roubo e da injustiça. São gafanhotos, queridos. São gafanhotos malignos que invadem todas as muralhas humanas da resistência, que entram pelas janelas da mente e do coração e ceifa vidas. Isso tem ceifado vidas, tem destruído famílias, tem destruído sonhos, tem destruído projetos, empregos, estabilidade emocional. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus já está limpando a nação brasileira de toda sujeira, de toda corrupção, de todo desmando, de todos os esquemas de roubalheira que está havendo no Brasil, de todo o levante do inimigo e de todo o gafanhoto devorador e destruidor que tem assolado a nossa nação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o segundo ponto desta mensagem que eu quero deixar para você, que você entenda, são as reações diante da assolação. A reação diante da assolação para o profeta foi o chamado ao arrependimento. Se você acompanhar comigo a leitura, a partir do versículo 13 do capítulo 1 ainda, ele diz assim: cingi-vos, ou seja, vestivos de panos de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação.
promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Clamai ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, na hora da dificuldade, na hora do problema, temos que clamar ao Senhor. Mas na hora da bonança, temos que agradecer. Quando recebemos a bênção, nós temos que agradecer. Porque sabemos que ao agradecê-lo pelas bênçãos, pelas misericórdias, por tudo que Ele tem nos concedido, Ele também vai nos ouvir na hora da tempestade, na hora da necessidade, do momento ruim, do dia mau. Há um Deus que controla todas as coisas, creia nisso. Há um Deus que controla todas as coisas. Há um Deus que está controlando as calamidades. Um Deus que controla as tragédias. Um Deus que controla as enfermidades. Há um Deus. É propósito de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que Jó passasse por todas aquelas aflições, todas aquelas perdas. Deus permitiu. Porque Deus tem um propósito. Às vezes, a praga de gafanhoto, essa corrupção que assola a nossa nação, que destrói família, saúde, segurança, a educação solapada do Brasil, tem um propósito, é um propósito de Deus para que o seu povo, em um só pensamento, um só coração, busque a Ele. Busque a Ele. Não se distancie, mas que o procure 24 horas por dia. Porque a palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, e Ele vai nos ouvir. Então, quem sabe, este não é o momento em que Deus quer fazer com que o povo de Deus desperte. E desperte e o adore verdadeiramente. Tenha coragem. O povo de Deus tem que ter coragem, confiança, tem que ter fé para entregar a Ele todos os seus caminhos. Então Deus está te dizendo hoje, querido, desperta, povo meu, saia do seu conforto, saia do seu local de conforto, do seu bem-estar e venha me buscar. Venha me buscar, cingivos de pano de saco e lamentai. Uivai, chorai, ministro do altar. Vinde, ministro de Deus. Aleluia, aleluia. O terceiro ponto desta mensagem, a partir do versículo 15, o profeta volta a falar, a retratar a desolação. E mais uma vez, ele clama ao Senhor. Desta vez, ele próprio clama a Deus. Então, no versículo 15, diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo. Alegria e regozijo. Queridos, nós estamos sentindo na nossa alma, nós estamos vivendo este momento. Foi tirada a alegria da comunhão na casa de Deus. As igrejas estão fechadas. Não há como mais o povo de Deus se reunir na casa de Deus, nas igrejas, para adorá-lo, para lhe prestar culto, para glorificar o seu santo nome. E assim como estava acontecendo em Judá na época do profeta Joel, está acontecendo em nossos dias. Está acontecendo. Da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo foi tirado, foi destruído diante dos vossos olhos. Meu irmão, nós estamos passando por isso. Então, repare,
quão frágil é a nossa vida, quão insignificante é o nosso conforto, os nossos bens materiais. De repente, tudo acaba. De repente, não tem mais a comunhão. De repente, está todo mundo separado, todo mundo em suas casas, proibido de sair, proibido de executar as suas atividades. O empresário não pode abrir o seu comércio. O trabalhador informal não pode mais trabalhar, está proibido. E o que é que nós estamos fazendo para que isso mude? A única saída para nós, querido, nesse instante, é clamar ao Senhor, de verdadeiramente, como disse o profeta, é rasgar os nossos corações. De repente tudo acaba. Aquela alegria que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existe, acabou, não está acontecendo mais. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que esse momento volte novamente, que nós possamos ouvir, vamos à casa do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Então não adianta nos debruçarmos e nos alegrarmos apenas com os nossos bens, com as nossas bênçãos materiais, com o nosso conforto, porque isso não é nada, não é segurança, não nos dá segurança. O próprio Jesus nos advertiu, nos orientou e disse, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão escava para roubar, mas acumuleis tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem corrói, nem o ladrão escava. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Precisamos ter esse entendimento. Então quer dizer que isso nos ensina que o tesouro terreno está sujeito à deteriorização e à ruína. Tantos empresários que estão preocupadíssimos com o seu patrimônio, com os seus bens, com os seus negócios. Amém, querido? Versículo 19 diz assim o profeta, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então, o próprio profeta dá início aqui a um clamor, a uma lamentação a Deus, a única fonte de restauração. A única fonte de restauração da vida é Deus. É a única fonte de restauração da saúde, da paz, da harmonia, da comunhão é Deus. Nele está todas as coisas. É Ele que nós devemos buscar. O pecado, queridos, aqui no texto, ele destruiu também os animais, até os animais clamam, os animais sofrem, os inocentes sofrem diante da tragédia, diante da devastação, os inocentes sofrem. Por isso, o próprio profeta faz muito bem em convocar toda a nação, desde criança até líderes governamentais e sacerdotes, para que se arrependam. É necessário que haja uma união, que todos se arrependam. Porque quem é que não tem pecado? Todos têm pecado. O próprio Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas eu quero te dizer, segundo o Salmo 34, 19, o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. O Senhor livrará de todas. Esta pandemia vai passar, esta nuvem de gafanhoto vai ser dissipada. Ela não permanecerá para sempre. As pragas do Egito não permaneceram para sempre. Elas tinham um período de atuação. Elas não permaneceram.
Assim o nosso Deus não permitirá que permaneçam sobre a nossa nação. Assim o nosso Deus não permitirá que sejamos afligidos. Que sejamos afligidos. Oh, aleluia. Então, será que nós estamos hoje vivendo como os hébrios? Conforme diz o versículo 5. Se você voltar comigo no versículo 5, ele diz que manda despertar os hébrios. Os hébrios têm que despertar, têm que chorar. E os hébrios, querido, eles representam a atitude de muitos que não estão atentos aos acontecimentos, não estão atentos às coisas de importâncias espirituais. São os hébrios. Estão vivendo sua vida, seu bel prazer, do jeito que lhe agrada, do jeito que é melhor para eles. Pois somente aqueles, entenda uma coisa, somente aqueles que estão despertos são capazes de entender o juízo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A situação é terrível. Mas mesmo assim, não há nada a ser comparado como o grande dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, conforme disse o profeta. É um dia de escuridade e densas trevas, um dia de nuvens e negridão. Este é o dia do juízo. O dia quando Deus virá assolar toda a terra, trazendo o quê? Trazendo juízo sobre todo o povo. Então, diante de tudo que estava para acontecer, de tudo que já tinha acontecido em Judá, o que estava para acontecer, a fichinha, era quase nada. E eu peço a Deus que não experimentemos este dia do Senhor, o dia do juízo, que tudo que está acontecendo não nos leve a enfrentar esse dia, porque é um dia de escuridade, dia de densas nuvens, conforme diz ele aqui no capítulo 2, versículo 11. Quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar? Aleluia, aleluia. E eu quero concluir dizendo que mesmo diante das perdas, das investidas do inimigo, Deus tem um propósito. Ele não quer que permaneçamos como hébrios. Deus não quer que permaneçamos desatentos, desligados, vivendo a nossa maneira. Deus quer que nos prostremos diante dele, rasguemos nossos corações, não as nossas vestes. Não as nossas vestes. Porque, diz o Senhor, no versículo 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia. Então é preciso arrependimento, rasgando os corações e não as vestes. É preciso pedir a Deus que perdoe todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, que crie em nós um coração puro, um coração quebrantado, arrependido e transformado, e que renove dentro de nós um espírito inabalável. Aleluia. Então, esta é a promessa de Deus para mim e para você nesta noite. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você. A cura, a libertação e a restauração que tantos buscamos são apenas início da transformação que Deus tem preparado para você. Basta tomar posição, basta ter coragem, basta ter confiança, basta ter fé, basta buscá-lo e entregar a sua vida a Ele. Porque, conforme diz o versículo 32 do capítulo 2,
que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Deus não permitirá que o seu filho se perca. Basta buscá-lo. Basta ir ao encontro dele. Ele tem promessa para você. Amém? Então que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. O Senhor guarde o seu coração. Que você entenda, é preciso buscar o Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de bonâncias, em qualquer época, em qualquer situação. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.